Olá, pessoal. No ano passado, eu fiz alguns vídeos sobre o livro Didática Geral, meu livro, e eu fiz um vídeo para cada capítulo, fiz do capítulo 1 ao capítulo 5, contando um pouco dos principais pontos sobre didática. E esse ano eu vou fazer a continuidade dessa série, fazendo do capítulo 6 ao capítulo 10. Se você está chegando aqui agora, não esquece já de se inscrever, de curtir esse vídeo, de compartilhar, se você achar interessante. Bom, o capítulo 6, que é o capítulo que a gente vai falar hoje, ele trata de métodos de ensino. Métodos de ensino é um assunto muito vasto dentro da didática, tanto que no livro ele está dividido em dois capítulos. A gente tem o capítulo 6, que é esse que a gente vai comentar hoje, que faz uma abordagem, uma visão geral sobre os métodos de ensino, e o capítulo 7, que eu dediquei exclusivamente às metodologias ativas. E a gente vai ter um vídeo mais para frente só sobre ele, tá bom? O capítulo 6, como ele é muito extenso, eu dividi em dois vídeos, senão vai ficar muito longo. Então, nesse vídeo eu vou fazer a primeira parte e depois eu explico para vocês exatamente qual é a parte que eu estou falando aqui. E depois você acompanha a segunda parte, que também vai sair aqui no canal nas próximas semanas. Bom, eu fiz uma apresentação, mais uma vez, para facilitar o entendimento. Vou compartilhar ela aqui na tela com vocês. Pronto. Então, a gente... Deixa eu ver aqui, pronto, certinho. Então, capítulo 6, métodos de ensino, essa é a parte 1. Bom, a primeira coisa para a gente falar de método de ensino é diferenciar método de técnica. O método de ensino, ele é um conjunto de técnicas. Eu posso utilizar dentro de um mesmo método uma série de técnicas. Vou dar um exemplo aqui bem aleatório. Sala de aula invertida. Sala de aula invertida é um método de ensino, mas eu tenho um conjunto de técnicas que são a atribuição de deveres de casa, de materiais para estudos, a produção de vídeos, a realização de atividades práticas, como estudo de caso dentro da sala de aula. Então, eu pego um método e vou agrupando diversas técnicas. A técnica é um procedimento de ensino isolado. Um exemplo, seminário. Seminário é uma técnica, é um procedimento que eu posso utilizar dentro de diversos métodos ou de forma isolada. Então, para começar a conversa, vamos separar o que é método do que é técnica. O método, como eu comentei, ele fala do caminho planejado que deve ser percorrido para se chegar a um objetivo traçado. Lembrando que quando a gente está falando em ensino, a gente está sempre se referindo aos objetivos de aprendizagem, ou seja, aquilo que eu espero que o aluno seja capaz de fazer ao término do processo de ensino. No livro, a gente fala sobre objetivos de aprendizagem, deixa eu ver aqui em qual capítulo. Se eu não me engano, no capítulo 4, quando a gente fala sobre planejamento. Então, lá você vai ver um pouco sobre definição de objetivos de ensino. Se quiser dar uma olhada lá, ou assiste aqui o vídeo que eu vou ver se eu deixo linkado aqui para vocês. A técnica, então, é a operacionalização do método, e os métodos precisam ser planejados pelo professor de forma que contribuam para que a aprendizagem aconteça. Se você olhar na ordem dos capítulos no livro e também nos vídeos que estão disponíveis aqui no canal, você vai ver que no capítulo 4 a gente fala sobre planejamento, então a gente introduz a questão da definição dos objetivos. No capítulo 5 a gente vai falar sobre seleção e organização de conteúdos, ou seja, como é que eu escolho o conteúdo pedagógico que eu vou trabalhar e como é que eu organizo. E agora a gente fala sobre o método, ou seja, como é que eu operacionalizo esse conteúdo, como é que eu pego esse conteúdo que foi selecionado e apresento para o meu aluno. Bom, e aqui a gente vem com uma proposta para a gente refletir. Durante todos os capítulos eu vou trazendo essas propostas de reflexão, tá? Então o método ele vem do grego métodos, que significa literalmente caminho. Ou seja, é o trajeto, é o percurso que eu defino para ajudar o meu aluno a aprender. Quando a gente fala em método de ensino, basicamente a gente está falando sobre isso. A gente tem um professor e um aluno. Eu estou falando de professor e aluno porque eu estou pensando aqui no ensino escolar, mas obviamente isso poderia ser, por exemplo, um pai com um filho, um irmão mais velho com um irmão mais novo. Então o professor ele tem o objetivo de ensinar e o aluno tem o objetivo de aprender. Para eu ensinar, então o trajeto que eu faço do professor para o aluno, eu escolho os métodos de ensino, eu escolho o caminho pelo qual eu vou ensinar aquele conteúdo. E o aluno tem ali as suas diversas formas de aprendizagem, ou seja, ele está recebendo aquele conteúdo que está sendo ensinado. Normalmente ele absorve isso pelos sentidos, ouvindo, vendo, manuseando, experimentando. Então ele pega esse conteúdo que foi transmitido pelo professor por meio de algum método e alinha aquilo com a sua forma de aprendizagem. Como é que a gente escolhe o método mais adequado? Bem, aí entram diversas questões. Primeiro, qual é o objetivo da situação de ensino?
E o objetivo está fortemente associado ao método que eu vou escolher. Porque, por exemplo, se eu estou ensinando uma pessoa a dirigir, não adianta eu ter um método de exposição oral. Ela vai precisar sentar no carro e praticar. Então, eu preciso pensar qual é o objetivo de ensino, o que eu espero que o outro aprenda, qual é o conteúdo que eu vou trabalhar. Alguns conteúdos exigem métodos mais expositivos, outros exigem métodos mais ativos. Quais as características dos alunos? Então, por exemplo, se eu sou um professor de um curso de graduação na área de saúde e eu estou trabalhando uma questão prática como anatomia, por exemplo, eu preciso entender qual é o perfil daquele aluno para poder organizar, definir o caminho que eu vou percorrer. Se são alunos de alfabetização ou ensino superior, se são de classes populares ou de famílias com boas condições socioculturais e por aí vai. Qual é o espaço físico disponível? Quando eu me proponho, por exemplo, a fazer uma aula laboratório, eu preciso ter um laboratório disponível para essa aula acontecer, né? Se eu vou ensinar, por exemplo, química e biologia por meio de atividades práticas no laboratório, é necessário que eu veja se eu tenho disponível esse laboratório. E qual o tempo que eu tenho disponível? Uma coisa é eu ensinar didática em meia hora, outra coisa é ensinar didática num curso, numa disciplina de 60 horas, num curso de graduação. Então, todas essas questões entram na definição do método. Os objetivos e conteúdos que vão ser trabalhados são definidores dos métodos que eu vou escolher. Lembrando sempre que o conteúdo que eu ensino no espaço escolar ele tem que ter caráter científico e sistemático, porque a escola é o espaço da ciência, a escola é o espaço do conhecimento científico. Ele precisa ser compreensível e possível de se assimilar. Então, por exemplo, se eu sou professor de inglês, eu tenho que entender quando o aluno está no nível básico, quando o aluno está no nível intermediário e quando ele está no nível avançado. Porque o conteúdo que eu me proponho ensinar tem que ser possível de ser aprendido pelo aluno. Assegurar a relação entre conhecimento e prática, a gente aprende para colocar em prática alguma coisa, então é preciso que a gente tome esse cuidado na seleção do método que eu vou utilizar. Ele tem que estar assentado na unidade de aprendizagem, então eu tenho que entender exatamente qual é o conteúdo que eu estou ensinando para escolher o método, garantir a solidez dos conhecimentos e levar à vinculação do trabalho coletivo, particularidades individuais. Principalmente quando a gente trabalha com uma sala de aula, né, com um grupo de alunos. Então, essa relação entre o trabalho que os alunos vão desempenhar de forma coletiva e as particularidades individuais tem que ser também consideradas. Dado que a gente domina os princípios do ensino, a gente precisa identificar os métodos. Tem uma penca de formas de você classificar os métodos de ensino, tá? Eu vou trazer aqui algumas para vocês, que foram as minhas opções nessa organização, mas, por exemplo, o Piaget dividia em 4 grupos. Jean Piaget, né, um grande pensador da educação do século passado. Ele dizia que a gente tem os métodos tradicionais, que basicamente são calcados na exposição oral por parte do professor, que ainda é um método muito presente nas nossas salas de aula. Ele também falava dos métodos ativos, que são baseados no estímulo de atividades praticadas pelos alunos. Então, para o Piaget, os métodos ativos eram aqueles que aconteciam quando eu estimulava o aluno a colocar alguma coisa em prática, a executar o conteúdo com o qual ele estava se relacionando. Os métodos intuitivos, que eram aqueles orientados pelo uso dos sentidos, principalmente auditivo e visual. Então, eles acontecem, por exemplo, quando o professor se dedica a falar, a mostrar, a apresentar vídeos, a fazer exposições. E os métodos de ensino programado, que eram baseados na questão do estímulo-resposta, que está muito ligada à corrente comportamentalista. Se você não sabe o que é a corrente comportamentalista, a gente falou sobre isso no vídeo que trata da unidade 1, do capítulo 1, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Só confirmar aqui no livro. É isso mesmo. No capítulo 1 a gente falou sobre a corrente behaviorista ou comportamentalista. Vou deixar linkado aqui para vocês também. Então, basicamente, o Piaget dividia nesses 4 métodos. Aqui eu trouxe também uma divisão, que, se eu não me engano, é da professora Regina Eidt, que ela fala sobre os métodos de exposição, que são métodos de ensino baseados na exposição feita pelo educador. Métodos de trabalho independente, que estimulam o trabalho do aluno de forma independente, ou seja, eu passo uma atividade, eu faço atividades pedagógicas que estimulam o aluno a realizar o seu estudo de forma independente. Métodos de trabalho em grupo, que são aqueles nos quais eu junto grupos de alunos para produzirem alguma coisa e para lidarem com a aprendizagem em grupo. E os outros métodos de ensino que não se enquadram nos 3 anteriores, que a gente vai ver aqui no próximo slide. Então, os métodos de exposição da professora Regina Eidt, a gente tem a exposição oral, a exposição dialogada, a demonstração, a ilustração e a exemplificação. Nos métodos de trabalho independente, a gente tem o estudo dirigido individual, os grupos de interesse e o estudo de caso.
Nessa primeira aula, nessa primeira parte do capítulo 6, a gente vai até aí, até o estudo de caso. Mas a gente tem também os métodos de trabalho em grupo, como jogos, dramatizações, estudo de caso em grupo, estudo em loco, conversação didática, debate, brainstorm, seminário e outros métodos que não se enquadram nesses três, como o método Montessori, o método de projetos e o construtivismo. Esses métodos de trabalho em grupo e outros métodos de ensino a gente vai ver na segunda parte do capítulo 6, no próximo vídeo sobre esse assunto. Bom, aqui eu já comentei com vocês como Piaget classificava os métodos. Então, vamos começar pelos métodos de exposição. Os métodos de exposição são todos aqueles nos quais o professor assume o comando da aula. Então, o professor é quem está lá à frente. Ele é a figura detentora do poder ali na hora de se manifestar. Claro, dá para, pelo próprio vocabulário que eu escolhi para usar, percebe-se que é um método tradicional. Frequentemente, os educadores criticam métodos de exposição partindo da crença de que eles se limitam ao ensino tradicional. Qualquer crítica ao método precisa ser bem analisada, já que todos se prestam em algum momento a uma necessidade de ensino. Quando eu falo sobre método tradicional, eu já falei isso nos outros vídeos, não existe nenhuma crítica por trás disso, é apenas a constatação da concepção de ensino-aprendizagem dentro desse modelo. Bom, os métodos de exposição são aqueles, já comentei isso com vocês, então vamos lá. Exposição oral é a forma de exposição mais utilizada pelos professores. Ainda hoje a gente tem os nossos processos de ensino muito baseados na exposição oral. Mais uma vez, não estou fazendo nenhum julgamento de valor, estou só comentando um fato, uma realidade. Consiste conceitualmente em estruturar uma exposição utilizando a palavra como principal instrumento. Essa estratégia é muito adequada para diversas situações, como apresentar um novo assunto com o qual os alunos ainda não têm intimidade. Então, por exemplo, se eu vou falar sobre didática, eu posso começar com uma exposição oral, falando sobre o que é didática, quando que surgiram as primeiras discussões sobre a sistematização dos conhecimentos relacionados ao processo de ensino-aprendizagem, e por aí vai. Então, ele é um método muito adequado para todas essas situações. Atende bem quando o objetivo final consiste em transmitir um conjunto de informações. Os alunos, é muito comum na exposição oral que os alunos não fiquem à vontade para apresentar suas dúvidas, fazer indagações ou mesmo contribuir para a construção do conhecimento. Quando um professor opta por utilizar a exposição oral como um método central de ensino, é preciso que ele tenha muita habilidade de trazer os alunos para participarem dessa apresentação. Senão, o que vai acontecer é esse risco dos alunos não trazerem suas dúvidas, não fazerem indagações, não se sentirem à vontade para participar daquele momento de construção do conhecimento. Ele também pode criar um distanciamento entre quem expõe o conteúdo e quem assiste à exposição. Então, é um cuidado que a gente tem que ter também. E a comunicação normalmente acontece em único sentido do professor para o aluno. Tem alguns erros que são muito comuns na exposição oral. O primeiro é não planejar a exposição. Sabe aquele professor que diz assim, não, eu já domino bem esse assunto, então eu entro em sala de aula e eu falo sobre ele. Esse é um erro muito comum. Faz com que se divague sobre um determinado tema sem conseguir fazer com que os ouvintes percebam a introdução, o desenvolvimento e a conclusão da aula. Bom, dentro da didática, planejar o processo de ensino é fundamental. Então, toda aula tem que ter um plano de aula no qual você tem ali claramente definidos os conteúdos que estão sendo trabalhados, o método que foi escolhido e o que acontece em cada etapa do processo de ensino. Ler um texto, o que não é expor oralmente um assunto. Também já vi professores que entram na sala de aula com um texto e simplesmente leem o conteúdo que está ali. Isso nem é uma exposição oral, isso é só uma leitura. Não sei nem se a gente pode classificar como um processo de ensino, a não ser que essa leitura seja acompanhada de um debate. Simplesmente ler um texto mostra falta de planejamento e transmite insegurança com o conteúdo. Não utilizar suporte visual, por mais que você esteja fazendo uma exposição oral, é importante que você tenha pelo menos um roteiro para apresentar, seja por meio de um PowerPoint, seja por meio de um mapa mental, enfim, você pode escolher a melhor alternativa. Mas é preciso utilizar um suporte visual, porque isso, de fato, contribui demais para o processo de aprendizagem. E inventar fatos, dados ou conceitos. Não sei se vocês já viram isso, às vezes o professor não tem a resposta e ele inventa uma resposta ali na hora. E isso faz com que ele acabe perdendo a credibilidade, além de, no pior dos casos, ele está ensinando ali conteúdos incorretos para os seus alunos. Além de prejudicar diretamente a aprendizagem, aquele que expõe se sujeita ao risco de ter todo o seu discurso descredibilizado.
Bom, falando sobre a exposição dialogada, uma nova forma de exposição, né? Na verdade, não uma nova forma, mas uma forma diferente de exposição em relação ao que eu comentei agora. A exposição dialogada é muito similar à exposição oral, mas ela se diferencia especificamente por ter como princípio a participação e a intervenção do público. Então, na exposição oral, o professor vai simplesmente expor o conteúdo que ele está trabalhando. Na exposição dialogada, isso vai ser feito trazendo o aluno para participar. Então, o que eu quero é que essa exposição seja um diálogo, seja uma troca. Eu trago uma informação, o aluno me traz uma dúvida, eu conto um exemplo, o aluno me conta um exemplo dele. Então, essa é a ideia da exposição dialogada. Nesse tipo de exposição, o professor conduz a apresentação como uma grande conversa, estimulando que os alunos questionem, complementem a apresentação, citem exemplos, participem da construção da aula. É um método que eu, particularmente, gosto muito de utilizar, porque eu acho muito efetivo. Quando você propõe uma exposição dialogada, você traz o aluno para participar das discussões e, necessariamente, ele acaba conseguindo ver a aplicação daquele conteúdo na sua vida prática. A principal vantagem do uso dessa exposição é a possibilidade de conhecer em tempo real a resposta do aluno. Então, você consegue perceber se ele está entendendo o conteúdo, se ele está compreendendo a relação entre a teoria e a prática. Enfim, é um método muito bom de ser utilizado. O esquema da exposição dialogada é mais ou menos esse. O professor faz uma longa exposição, né, continua sendo uma exposição, mas ele abre espaço para ouvir o questionamento, os exemplos e as considerações dos seus alunos. Uma exposição dialogada bem estruturada parte do princípio de que o professor tem algumas regras, né, que o professor domina o assunto, isso é óbvio, a gente não pode ensinar aquilo que a gente não domina, que o professor é capaz de controlar o grupo de forma a garantir que a aula simplesmente não se perca em exemplos e intervenções dos alunos. Isso é um risco muito grande na exposição dialogada. Os alunos podem começar a trazer uma série de exemplos e de questões que muitas vezes não estão relacionados com a aula, mas que eles têm necessidade de falar. Então, é preciso que o professor tenha um domínio muito grande nesse controle do grupo, que ele tenha a capacidade de organizar os conteúdos, estruturando uma lógica que facilite a aprendizagem, que ele esteja preparado para ser contestado e, inclusive, ter suas convicções negadas. Em algumas áreas de conhecimento, principalmente nas áreas humanas, como filosofia, sociologia, história, é comum que os alunos tragam outros pontos de vista, outras posições. Isso não é tão comum nas áreas de exatas e áreas de saúde, mas nas áreas humanas, como normalmente a gente não tem uma resposta pronta, é muito comum que os alunos tragam outras posições, é preciso que a gente esteja aberto a ouvir, processar e conversar com o aluno sobre aquilo. E o professor tem que ser apto a administrar conflitos no grupo. Você pode ter ali situações nas quais um aluno concorda ou não concorda com o outro, ou não concorda mesmo contigo. Estou falando contigo supondo que você é o professor. Algumas questões que devem ser evitadas na exposição dialogada: não estimular a turma a participar, conduzindo toda a apresentação sem incentivar intervenções. Isso torna a exposição dialogada uma exposição oral normal, né? Se eu não abro espaço para os alunos falarem, se eu não dou abertura, se eu não peço a participação, isso torna uma exposição oral normal. Deixar que um assunto secundário trazido por um participante tome conta da apresentação, esse é um risco muito comum de acontecer também. Por exemplo, você pede uma experiência pessoal de alguém com aquele conteúdo e um aluno pega a palavra e começa a falar de assuntos que não estão diretamente relacionados ao conteúdo da aula. Não ser capaz de administrar conflitos de posições ou de opiniões, esse também é um erro que deve ser evitado, e bater de frente com a opinião de algum participante que não condiz com a opinião de quem faz a apresentação. Por exemplo, eu estou dando uma aula, um aluno discorda de alguma coisa que eu falei, e no lugar de eu apresentar os meus argumentos e acolher os argumentos do aluno, eu entro ali em choque numa discussão com ele. E aí, para a gente pensar, como é que a gente pode garantir que uma exposição dialogada não faça com que a aula perca seu rumo? Pensa nisso. É um risco real. Para quem já é professor sabe disso, quando a gente abre para a participação dos alunos dentro de uma exposição, existe um risco forte de se perder o rumo das discussões, então é importante refletir. Um outro método de exposição é demonstração. Demonstração é o ato de representar situações ou eventos da forma como eles acontecem na realidade, podendo acontecer em ambiente controlado ou não. Então, eu vou mostrar para um aluno como que uma situação acontece. Por exemplo, eu estou dando aula de engenharia mecânica e eu quero apresentar para os alunos como que uma peça se encaixa na outra. Então, eu faço ali uma demonstração. É uma estratégia muito útil quando a gente trabalha com conteúdo muito abstrato. A maior vantagem é a possibilidade de facilitar a construção do conhecimento do outro por meio da percepção de como os eventos e as coisas são de fato.
Esse método é muito utilizado na educação infantil e no ensino fundamental quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com matemática, que é essencialmente uma linguagem e é uma abstração. Então, se eu falar para um aluno do ensino fundamental 1, que está começando ali os estudos dele com 6, 7, 8 anos, que 2 mais 2 é igual a 4, é 2 mais 2 o quê? Porque 2 laranjas mais 3 cadeiras não dá 5, dá 2 laranjas mais 3 cadeiras. Então, eu preciso materializar para ele que, quando eu falo sobre 2 mais 2, eu estou falando sobre 2 livros mais 2 livros, 2 pedaços de pizza mais 2 pedaços de pizza. Nesse caso, a demonstração ela é essencial. Pode ser feita no campo, ou seja, se eu estou falando sobre biologia, eu posso levar os alunos para uma floresta, para uma mata, ou pode ser feito utilizando recursos audiovisuais. Nesse caso, o professor precisa ter domínio do conteúdo que está sendo trabalhado, ele precisa entender como a demonstração facilita a apreensão do conceito, estruturar um planejamento que permita que a demonstração seja contextualizada na aula e dominar a demonstração em si, né? Entender para que serve esse método de ensino. E mais uma questão aqui para vocês pensarem. Como utilizar a demonstração em disciplinas como História ou Sociologia? Né? Quando a gente fala na demonstração, vem muito claro para a gente demonstração em Química, em Biologia, até em língua portuguesa. Mas em História e Sociologia, vocês têm a possibilidade, por exemplo, de usar trechos de filmes, que eu acho interessantíssimo. Por exemplo, você está falando sobre o descobrimento do Brasil ou a chegada dos portugueses no Brasil, e você busca lá um filme que mostre um pouco como que essa situação é retratada. A demonstração tem algumas dificuldades, como todos os métodos. No caso da demonstração, não dominar o processo que vai ser realizado, não apresentar com clareza como a demonstração se relaciona com o conteúdo, e não concluir a demonstração com o resgate do que foi visto, avaliando o conhecimento dos aprendizes. Então, quando a gente faz uma apresentação, a gente introduz o conteúdo, explica o que vai ser falado, mostra a relação entre o que você está fazendo ali e a prática, e ao término você precisa amarrar tudo que foi aprendido para garantir que o aluno entendeu aquilo que foi trabalhado. Um outro método expositivo é a exemplificação. É a apresentação de conteúdos por meio de exemplos. Então, se eu estou ensinando uma pessoa a fazer arroz, estou saindo do espaço da sala de aula e estou indo para um processo de ensino em um ambiente informal. Eu posso mostrar ali na prática, olha, como é que você faz para temperar o arroz, quanto você coloca de água, você vai lá e mostra na prática, isso é uma exemplificação. Muito utilizado na sala de aula para disciplinas das áreas de ciências exatas. Nesse caso, o professor precisa dominar o conteúdo, como sempre, ter habilidade em apresentar o exemplo relacionando aos objetivos de aprendizagem, estruturar sua apresentação, pois sempre há risco de mais confundir do que esclarecer, e planejar o ambiente e o conteúdo para que o exemplo faça sentido. E também, nesse caso, a gente tem algumas dificuldades. Não apresentar com clareza a relação entre o exemplo e o conteúdo, e essa dificuldade vai aparecer em todos os métodos de ensino, porque a gente aprende para praticar. E essa dificuldade em mostrar a relação entre o conteúdo que está sendo aprendido e a prática sempre tende a prejudicar o processo de aprendizagem. Apresentar um exemplo que exige procedimentos que sejam feitos na frente dos alunos e não está preparado para esse procedimento. Então, eu sou um professor de física. Aí eu trouxe aqui uma exemplificação e eu tenho que fazer o cálculo no quadro. Só que chega na hora eu não sei fazer esse cálculo. Esse é um risco. Por isso que dominar o conteúdo é um pré-requisito para a gente ensinar. Apresentar exemplos improvisados que não agregam a aula. É preciso ter cuidado com isso, porque os exemplos que vão ser utilizados no método de exemplificação precisam ser planejados com antecedência. Até porque, eventualmente, você vai precisar de recursos instrucionais que precisam ser levantados antes da aula. E permitir que os discentes, que os alunos, iniciem a apresentação de exemplos que não se relacionam ao objetivo da aula. Isso também acontece, mais uma vez, na área de humanas, é muito comum. Você está lá discutindo filosofia e o aluno traz um exemplo que não se encaixa em nada naquele conteúdo que está sendo trabalhado. É preciso ter domínio do grupo para poder mostrar que, olha, esse exemplo aqui não é exatamente o que a gente está discutindo. Bom, vamos para os métodos de trabalho independente. São aqueles nos quais o estudante é estimulado a construir seu conhecimento de forma autônoma. Ou seja, eu passo para o aluno uma atividade e ele vai executar aquela atividade para construir um determinado conhecimento. Os principais métodos de trabalho independente são estudo dirigido individual, grupos de interesse e estudo de caso. No caso do estudo dirigido individual, as professoras mais antigas, que trabalham com ensino fundamental, usam muito e usam com grande sucesso essa estratégia. Ela parte do princípio de que o aluno só aprenderá se tiver um papel ativo no seu processo de aprendizagem.
o professor orienta o aluno sobre o conteúdo a ser estudado, normalmente oferecendo um roteiro para que seja seguido. Isso acontece, por exemplo, quando o professor pede, olha, leiam o capítulo 3 e façam o exercício na página 75. Isso é um estudo dirigido individual. Mais do que ensinar o conteúdo, o aluno é orientado sobre como estudar, ou seja, eu direciono ele a respeito do conteúdo que ele deve estudar e das atividades que ele deve realizar para dominar aquele conteúdo. No caso do estudo dirigido, a gente tem alguns tipos. A gente tem a leitura de texto e seguido de questões, que é o exemplo que eu acabei de dar. A gente tem a manipulação de objetos para se chegar a determinadas conclusões. Então, por exemplo, numa aula de química, eu posso encomendar que os alunos, pensando aqui num curso técnico de química ou numa graduação, que os alunos façam experimentos no laboratório e tragam os resultados. Observação seguida de anotações, muito comum também, por exemplo, nas áreas de saúde, graduação. Então, o aluno de enfermagem ou aluno de medicina, ele vai para o campo, para um hospital, ele observa o que está acontecendo, ele observa os sintomas, os sinais do paciente e as ações que são tomadas pelo enfermeiro ou pelo médico. Então, esse é bem utilizado nos cursos de graduação de saúde. E a realização de experiências com relatórios. É importante saber que o estudo dirigido tem esse nome porque a atividade de estudar, realizada pelo aluno, é dirigida para um determinado conteúdo e por um determinado método orientado pelo professor. Então, é dirigido porque o aluno não está estudando da cabeça dele o conteúdo que ele acha mais importante. Ele está se dedicando a estudar algo que foi orientado pelo professor, não só em relação ao conteúdo, mas também em relação ao método. Esse método, como todos, tem algumas desvantagens e vantagens. As vantagens, o respeito ao ritmo de aprendizagem de cada aluno, a adequação às diferenças individuais. Então, por exemplo, eu tenho mais interesse em ler, eu tenho mais interesse em assistir um vídeo, eu aprendo melhor escrevendo, eu aprendo melhor ouvindo ou lendo em voz alta. A oportunidade de ensinar o aluno a construir conhecimento de forma autônoma e a possibilidade de fixar determinados conceitos, porque muitas vezes os conceitos, quando são trabalhados por si só, eles são extremamente abstratos. E as desvantagens, a possibilidade de o aluno construir um raciocínio incorreto, né? Eu pedi para ele ler um texto e responder as questões, eu não estou discutindo aquele texto nem os conceitos com ele, então, eventualmente, ele pode estar construindo um conceito incorreto. A necessidade de se estruturar roteiros consistentes, que demanda tempo para a preparação da aula. Então, quando eu peço para um aluno estudar de forma independente, eu tenho que passar para ele o roteiro exatamente do que ele vai fazer. O tempo para a atividade, quando realizada em sala de aula, pode ser diferente de um aluno para o outro. E alguns alunos, né, só voltando esse, eu pedi para todos os alunos fazerem a leitura de um texto, tem alunos que vão ler super rápido, tem alunos que vão demorar um bocado na leitura. E essa administração das diferenças de tempo dos alunos em sala de aula tem que ser feita pelo professor. Então, essa pode ser uma desvantagem se não for bem trabalhada. E alguns alunos podem não se sentir confortáveis em ter que realizar tarefas de forma autônoma, porque ficam ali com uma sensação de solidão, né? Tem alunos que realmente preferem fazer trabalhos em grupo, porque tem essa possibilidade de discutir com os colegas o conteúdo que ele está aprendendo. Bom, vamos falar sobre grupos de interesse. Grupos de interesse é um método também muito utilizado em todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até a pós-graduação. Ele acontece quando a gente faz a associação entre o mundo natural e a teoria estudada pela criança, que é estimulada. Aqui eu estou dando exemplo de criança, mas vale para todos os níveis. O desenvolvimento do raciocínio e da criatividade fazem parte do método e há um incentivo à adaptação da criança ao mundo. Então, eu tenho ali um grupo de pessoas que têm o mesmo interesse e que vão discutir o conteúdo naquele grupo. Na pós-graduação, esses grupos de interesse se manifestam muito por grupos de pesquisa, né? Alunos, pessoas que têm interesse no mesmo conteúdo e que se juntam para dar conta dessa aprendizagem. As desvantagens: o método exige profundo conhecimento e criatividade por parte do educador. Os espaços educativos normalmente não são adaptados para a condução de atividades fora da sala de aula e nem todas as instituições têm facilidade de acesso a centros culturais e espaços naturais. E eu já falei? Não, não falei. Grupo de interesse exige que o professor compreenda que todas as atividades pedagógicas ocorrem em torno de um tema, por isso se chama grupo de interesse, né? Eu escolho um tema que seja do interesse de um determinado grupo. As atividades pedagógicas ocorrem em torno de um tema, é um método que exige muito do professor, porque você está trabalhando com um grupo de alunos sobre um determinado tema e as pessoas têm interesses e pré-conhecimentos muito diferentes. Então, exige muito do papel do professor.
e as classes precisam ser homogêneas. Eu não posso trabalhar grupos de interesse com um aluno de ensino médio e um aluno de graduação. É preciso que haja aí uma homogeneidade no grupo. Não é possível executar o método com turmas muito grandes, senão o professor não tem condições de dar conta de todo esse pessoal, e tem que conhecer os interesses das crianças para que se definam temas centrais. Bom, a gente tem aí como métodos de ensino a observação, associação e expressão. Em todos eles, né? Na observação, o aluno observa os objetos sem o professor introduzir qualquer método, então eu deixo para o aluno observar o que está acontecendo. Na associação, né, depois que ele observa, vai para a associação, o professor apresenta teorias sobre o objeto que foi apresentado, e na expressão, o aluno expressa seu entendimento sobre o tema. Então, esse é basicamente o caminho que os alunos fazem no processo de aprendizagem escolar. Ele observa, ele associa o conteúdo apresentado às teorias apresentadas e ele se expressa. A gente vai passar agora para outros métodos. Estudo de caso. Surgiu no começo do século XX nas escolas de administração. Ele era muito utilizado para resolver problemas práticos das empresas, no âmbito dos estudos, claro. Foi incorporado aos métodos de ensino, mantendo seu conceito inicial. Ele parte da premissa de que a aprendizagem acontece como fruto da solução de problemas, preferencialmente essa. Então, no estudo de caso, eu tenho uma situação, se não é real, ela é muito próxima da real, e os alunos têm que buscar uma solução, claro, a partir dos conteúdos e das teorias que estão sendo trabalhadas. A gente tem, basicamente, dois tipos de caso. O caso análise, que tem o objetivo de desenvolver a capacidade analítica do aluno frente a uma situação. Então, eu apresento uma situação e peço para o aluno analisar o que aconteceu, mas eu não estou buscando uma resposta, eu não estou buscando uma solução. E a gente tem o caso problema, que é quando, sim, eu quero uma solução. Ele tem o objetivo de chegar a uma solução em uma determinada situação e é necessário que o aluno apresente uma resposta. Estudo de caso é um método maravilhoso para ser utilizado em todos os níveis de ensino, principalmente no ensino superior e na pós-graduação. O estudo de caso ele auxilia no desenvolvimento do pensamento reflexivo, porque o aluno tem que analisar o que aconteceu e refletir sobre aquela situação para propor uma resposta. Ele tem que trabalhar questões reais no ambiente escolar, ele possibilita, né, trabalhar questões reais no ambiente escolar, e ele pode ser aplicado em situações reais, além, claro, de ser um método instigante, principalmente para as pessoas que têm um interesse muito prático no conteúdo. Eu, de fato, quero aprender esse conteúdo. Então, no estudo de caso, eu tenho a possibilidade de praticar. Mas também tem suas desvantagens, como todos os métodos. Ele tem a necessidade de o professor ter que dedicar um bom tempo à estruturação de um caso. Claro que você também pode buscar um caso pronto, tem uma série de bases na internet que trazem casos para estudo, inclusive revistas científicas que publicam casos de estudo. A possibilidade de a turma querer encontrar respostas para situações que requerem somente análise, isso também é um risco, e aí cabe muito a orientação do professor nesse momento. E a questão do tempo, já que alguns alunos podem demandar mais tempo para a execução do trabalho do que outros. Essa é uma situação também muito comum em outros métodos de ensino, sempre é um ponto a ser observado pelo professor. Para a gente refletir, o estudo de caso também pode ser utilizado em grupo, né? Porque eu falei aqui do estudo de caso individual, mas é claro que ele pode ser também realizado em grupo. Aqui a gente está falando dos métodos individualizantes, e quando a gente falar sobre os métodos de trabalho em grupo, a gente vai rever de novo o estudo de caso. Alguma dúvida? Caso tenha ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo nos comentários que eu respondo para vocês. Essa é a primeira parte do capítulo 6, que fala sobre métodos de ensino. Não deixe de acompanhar a segunda parte, que a gente vai concluir com os métodos que faltaram. Não se esquece, se você está chegando por aqui agora, de se inscrever no canal. Se você gostou do vídeo, curte para que o YouTube possa encaminhar esse vídeo para pessoas que também têm esse interesse. E, claro, se você conhece algum professor ou alguém que está interessado em métodos de ensino, não esquece de encaminhar o canal. Muito obrigado, um grande abraço.